Olá, estou de volta com mais uma Arena ao Presente, um programa onde o esporte de Marechal Cândido Rondon e região tem voz e vez. E no programa de hoje, eu e o jornalista Gustavo da Cunha estamos recebendo uma galerinha do esporte de Mercedes. Comigo aqui no estúdio, os professores Marlon Neves e Catarina Petri. Gente, é um prazer recebê-lo, Catarina, pela primeira vez aqui no estúdio, bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Obrigado, Gustavo. Que seja um bate-papo bacana aqui sobre o handebol. Legal. Marlon, satisfação tê-la aqui também pela primeira vez para a gente falar de handebol, né? Uma modalidade aí que a gente ainda não conversou aqui no estúdio, hein, Gustavo? Obrigado, Ana, pelo convite. Obrigado, Gustavo, aí pela oportunidade. E é sempre bom a gente vir, né, poder falar um pouco do nosso handebol aí, né, de Mercedes, da nossa região aí também. Gustavo, mais uma vez, obrigado pela parceria, mais uma entrevista aí para a gente explorar essa modalidade. Olá, Ana, satisfação mais uma vez estar aqui na Arena Presente para falar desse esporte tão bacana, né? É muito legal acompanhar handebol, quem joga sabe da importância dessa modalidade aí para a região, especialmente com a Catarina e o Marlon, que fazem do handebol de Mercedes ser uma referência regional, né? Catarina, como o Gustavo acabou de falar, o handebol de Mercedes, uma referência, mas nada que se torna referência começa do acaso, tem sempre um trabalho, formiguinha por ali. Gostaria que você começasse falando da sua trajetória no handebol. Como é que é? Você jogava ou acabou virando professora da modalidade por acaso? Gostaria que você contasse um pouquinho pra gente. A minha história começou na cidade de Medianeira, minha família é de lá, eu comecei jogando na escola, muito interessante, que o handebol de Medianeira na época, eu já tenho 56 anos, então faz bastante tempo, era muito forte assim na escola também. E a professora, vendo uma educação física, ela me disse, você poderia ir treinar no município. E aquele convite, para mim, era uma convocação, porque o handebol de Medianeira era fortíssimo. Eu fui para casa com muita alegria e falei, mãe, eu fui convocada para a seleção, para vocês verem como é que era. Então, desde então, eu era goleira, joguei para o Medianeira, depois eu fui jogar para Matelândia. Na época, a cidade de Matelândia me ajudou a fazer a faculdade, eu estudei no Oeste. Então, meu handebol fez parte da minha formação enquanto profissional e também enquanto pessoa. Então, é isso. Joguei depois para outras equipes também, outros campeonatos. E depois, quando eu me formei, eu fui trabalhar em 1993. Depois de formada, eu fui trabalhar numa escola de 3 irmãs em Mercedes, e de lá a gente iniciou um trabalho. Então, na época, o falecido prefeito Lidio Schneider me convidou para trabalhar junto com o professor Léo, e nós iniciamos um trabalho lá, não só com o handebol, mas com as outras modalidades também. Vários profissionais passaram também por essa história, todos muito competentes. Eu acredito que é isso. E desde então você está envolvida lá com o handebol na cidade de Mercedes? Na época, em 1993, quando Mercedes se emancipou, a exemplo dos demais municípios, eu era sozinha no esporte de lá. Eu comecei então com o handebol, mas também com o futsal e com o vôlei. Depois, vendo todo o crescimento do esporte, que já era forte mesmo antes de se emancipar, o prefeito também viu que deveríamos contratar mais profissionais. Daí, na época, veio o Edson Góes, que hoje está em Santa Rosa, trabalhar com futsal. Tem outro professor que foi trabalhar com o vôlei. Então, eu era diretora de esportes e com esses colegas eu trabalhava com handebol e coordenava o esporte. Depois, mais para frente, nós transformamos o departamento de esporte em secretaria e foi se agregando outros profissionais, e eu fiquei lá por 12 anos, então, coordenando o esporte de Mercedes e a modalidade de handebol. Depois faz parte da história de cada cidade, mudanças políticas. Então, na época, a gente saí, fui morar no Mato Grosso do Sul, depois fui a Cascavel, onde fui diretora de escola lá também. E depois, por conta da questão familiar, o meu sogro adoeceu, a gente precisou retornar para Mercedes. Eu retornei. Na época, o professor Marlon também já estava trabalhando com handebol lá. E daí eu comecei na escola, e eu e ele então fomos trabalhando, e hoje o handebol tem a história lá em Mercedes. Acho que uma parceria que deu certo. Marlon, e a sua trajetória no handebol, como é que foi? Começou por acaso? Você já gostava dessa modalidade? Conta aí pra gente como é que é a sua relação com esse esporte. Ela, para ser bem sincero, começou por acaso mesmo, né?
O Gustavo me conhece, a gente era aqui, eu sou natural de Marechal, né? E sempre joguei futebol e futsal. Então, por isso que eu decidi fazer a curso de Educação Física, por gostar da área do esporte. E aí, fiz o UniOeste, passei e tal. Depois de formado, vai fazer o quê? Vamos trabalhar, né? Precisamos trabalhar, não dá para ficar. E aí, concurso em Mercedes, né? Vamos lá, fiz uma vaga, passamos lá. E aí, na época, o secretário de esportes era o Edson Vilar, ele falou: Marlon, que funciona o seguinte, já tinha os dias tudo certo, né? Segunda, quarta e sexta é o futsal, terça e quinta handebol, e no sábado o futebol de campo. Eu falei: futebol de campo tranquilo, né? Mas handebol, eu sabia as regras porque eu estudei para o concurso. Então as regras eu sabia, mas na prática eu nunca joguei, e na prática para dar um treino não sabia nada, né? Então assim, o começo, isso foi lá em 2011. Então o começo ele foi um pouco complicado no handebol. No futebol não, já, né, tanto é que na época, em 2013, 2014, campeão bom de bola regional, né, macro, fase final, a gente participou. E aí o handebol ele foi engatinhando, demorou uns 2, 3 anos para a gente começar, ia para a competição, ficava em último, mas aquele último assim de tomar lavada mesmo, né? Só que você vai aprendendo, você vai apanhando e você vai aprendendo, você vai observando como que você pode ir melhorando. Então, em 2014 veio o primeiro título, digamos assim, dos Jogos Escolares da fase regional. Então foram 3 anos ali apanhando, aprendendo, não tinha muitos atletas na época, a gente teve que, né, ir buscando, né, criando novos atletas, treinando, realmente correr atrás. Lá atrás também não tinha muita mídia, igual era hoje, era tudo meio que nos livros, né? Então assim, no começo foi difícil, né? Nunca joguei handebol. E aí, às vezes, a gente vai para os jogos, competições, paranaense e tudo mais, aí o pessoal comentou: mas eu não lembro de você, da tua época, você jogando e tal, porque normalmente os treinadores são ex-atletas. Eu falei: você nem vai lembrar mesmo, porque eu nunca joguei isso aí. Aí, quando eu conto um pouco, os caras ficam: mas como assim? Como é que você tá, que a tua equipe está desse jeito e você nunca jogou? Eu falei: não, a gente tem que, né, aperfeiçoar, aprender, observar o que tem de bom nas outras equipes, né, e trazer para a gente, treinando. Vai errar muito, né? Assim como a gente lá atrás a gente erra bastante, mas eu sempre falo assim, a gente sempre está evoluindo, né? Sempre está buscando aprender para poder passar para os atletas e assim vai, né? E hoje a gente está construindo, né? Depois de lá, então a gente veio crescendo assim aos poucos, né? 2014 foi o primeiro título, e depois lá a gente continuou assim evoluindo, digamos, né? Já temos um currículo, digamos assim, que eu fico bastante feliz. Tudo que eu disputei, eu posso falar que a gente já conseguiu conquistar, né? Jogos escolares regional, macro regional, fase final. Em 2019 a gente foi para a fase final, ficamos campeão do Paraná na classe B, 12 a 14 anos, representamos o Paraná no brasileiro, né? Jogos da juventude na regional também já conseguimos conquistar, Paranaense Sub-15 também já conseguimos conquistar. Então assim, tudo escolar, o classe A já foi campeão, o B também na fase regional, Copo S, Sub-12, Sub-14, Sub-18, né? Então, assim, graças a Deus, as coisas vêm dando certo, né? Só que teve como eu falei, uma trajetória. O começo lá foi bem difícil e cada ano a gente tem que trabalhar, né? Tem que correr atrás, buscar, aperfeiçoar para a gente poder também conseguir, né, estar no caminho certo. Sempre lembrando que nós não estamos trabalhando no rendimento. O município de Mercedes é um município pequeno, então a gente não está envolvido no rendimento, a gente faz o trabalho social. Se o trabalho social a gente vai indo para as competições e vai dando certo, a gente fica feliz com isso. Você destacou, né, Marlon? Justamente, Mercedes é uma cidade pequena, né, comparada a outras do estado que tem uma potência muito forte no handebol. Como explicar, professora Marlinha também, esse fenômeno, né, que é Mercedes nessa modalidade? Porque muitas vezes alguma cidade aparece em tal modalidade, mas é apenas com o masculino ou apenas com o feminino, e Mercedes não, consegue se destacar ao mesmo tempo, né, no mesmo período aí, nas duas categorias, né, tanto feminino como também no masculino. Isso é impressionante, né? Eu queria saber um pouco mais dessa relação, como vocês trabalham juntos e como fazem crescer ao mesmo tempo, né, a modalidade no município. A minha longa trajetória aí, tanto na parte administrativa como técnica, dá a impressão assim que historicamente, se nós fizéssemos uma pesquisa, nós poderíamos dizer que determinadas cidades se destacam numa modalidade X. Vou dar um exemplo. Céu Azul. Se nós pegarmos historicamente Céu Azul, é forte no voleibol. Não quer dizer que as outras modalidades da cidade não são e não têm seus méritos.
Você pegava um exemplo, Pato Bragado. Até uns anos atrás, o futsal de Pato Bragado era forte, e o voleibol da cidade, que nós tínhamos os Jogos da Amizade, que foi criado na época, felizmente não tem mais, então se destacava no voleibol. E Mercedes, o handball, vem dando resultados também. Talvez, não estou dizendo que os outros pessoas não trabalham, aquilo que eu falei da característica do município para a modalidade X. Mas uma coisa muito importante que o professor Maleu, a gente trabalha com os meninos e com as meninas, é prepará-los para a vida. A gente diz assim, que você precisa, todo dia, tentar fazer ainda melhor aquilo que você acredita que você já fazia bem feito. Então, se eu acreditava que fazia bem feito, então como eu posso fazer melhor? E assim eu levo para dentro da quadra, assim a gente leva para a vida. A gente fica muito feliz quando a gente vê empresários de Mercedes que foram ex-atletas e hoje dizem, o handball me ajudou. Eu posso dar um exemplo, com certeza com orgulho, o Marcelo dos Móveis Biolar, o Sidney Sônico da Moto Honda e tantos outros empresários que passaram para a história do handball e que hoje dizem assim, o esporte me ajudou a estar onde está. Então com esse método, uma questão da escola, a gente cobra que eles sejam bons alunos. A gente é da opinião assim, não ir para jogos por conta de nota, antigamente nós jovens há mais tempo, nós chamávamos de nota vermelha. Eu só posso dizer o porquê que era nota vermelha, que os pais falavam? Porque muitos pais eram analfabetos. Então, quando a professora escrevia com uma cor vermelha alguma coisa no caderno, automaticamente o pai sabia que ali tinha alguma coisa. E se tinha linha em branco, significava que não sabia. Só uma metáforazinha e pula, que o assunto é handebol. Mas a gente diz assim para eles, que em algum momento ter alguma dificuldade de aprendizagem e ter uma nota abaixo da média, que hoje é 60 a nível estadual, pode até acontecer de eu ter dificuldade de aprendizagem. Mas indisciplina, daí já é falta de caráter, de personalidade. Então, é nesse sentido que a gente trabalha. Uma da coisa muito importante que o Poder Público de Mercedes começou lá em 1993 e hoje ainda as administrações estão mantendo, o secretário atual está mantendo, que é o transporte para os filhos de agricultores. Talvez uma das coisas que faz a diferença para o handball, para o professor Marlieu, é isso. Nós temos inúmeros filhos de agricultores que praticam handball com a gente. E como que é esse transporte, Ana e Gustavo? A prefeitura busca e leva para casa. Eu sei que talvez alguém que está ouvindo vai dizer, mas isso não é muito gasto público? Pelo amor de Deus. Nós somos um município essencialmente agrícola. Ou seja, uma grande parte do dinheiro público vem dos impostos dos agricultores. E os filhos dos agricultores têm direito a que haja um investimento neles. Esse investimento faz com que eles se motivem a continuar ajudando seus pais, se motivem a continuar lá. E antigamente, nós falávamos que ser filho de agricultor era uma coisa pejorativa. Hoje é ser empresário agrícola. Né, Marla? Então eu estou viajando na história porque eu me motivo, porque talvez seja essa maneira da gente trabalhar que faz com que eles fiquem esse elo e um vai puxando o outro, vai puxando o outro, vai puxando o outro. Hoje no feminino passam de 80 meninas de 5 aos 17 anos que praticam esporte. E o Marlon vai falar, com certeza ele também tem essa quantidade. Que nem, voltando um pouco à pergunta, né? Assim, que nem eu falei lá atrás, no começo foi um pouquinho complicado porque eu não entendia muito, quase, cara, chegava aqui em Marechal porque eu ia e voltava, né? Agora eu tô morando lá. Então, assim, cheguei a momentos de pensar em desistir do concurso. Não é na minha área. Mas aí depois, quando você começa a aprender, começa a gostar, hoje eu gosto mais do handebol do que se fosse pedir para mim voltar para a área do futsal onde que eu joguei. E assim, o que acontece? Você pega uma criança lá atrás, ela não sabe nenhum fundamento. E aí você vai ensinando devagarinho. Eu acho que assim, o nosso segredo lá é a base. Começar desde os 8 anos. Então, você vai ter dos 8, 7, 6 anos, tu vai ter até os 17. Né? Então, trabalhar a base. E aí ele vai aprendendo, o menorzinho vai olhando o maior, vai assistindo, vai gostando. E eu sempre falo assim, o handebol ele tem espaço para todos, o futsal já não. Né? O futsal só pega os melhores e coloca ali, vai jogar os melhores. E o handebol não. Eu preciso do pequeno para jogar com velocidade, eu preciso do alto para fazer a marcação 6-0, eu preciso
falar a palavra gordinho aqui, que eles falam, né? Para ser o pivô, para ser o goleiro. O handebol, ele capta todas essas valências das pessoas. Todo mundo é importante. Então eu preciso do canhoto, eu preciso do destro, né, para jogar de um lado, para jogar do outro. Então ele agrega, ele vai agregando, vai indo. E aí eles vão vendo, eles vão gostando de ter o prazer de fazer o gol. Às vezes fica lá a criança quer fazer gol, né? Fica lá no futsal, joga meia hora, faz um gol no treino, nenhum, chega em casa bravo. No handebol não, no handebol você faz gol, né? Claro que você toma um monte também, mas você faz, né? Então assim, e aí vai criando. Hoje eu falo assim, hoje a gente gosta do que faz. Então assim, a gente trabalha porque gosta. A gente às vezes dá umas brigas lá porque falta de quadro para dar treino. A Catarina às vezes marca um amistoso no meu horário, já fico nervoso porque ela está pegando no meu horário, mas eu vou cobrar ela, vou fazer amistoso no horário dela, tem que me emprestar quadra. Então assim, é uma relação que a gente trabalha, ela, né, guerreira com as meninas, eu procuro fazer tipo assim com os meninos também. E uma coisa que lá atrás me ajudou muito, confesso a vocês, foi quando eu passei no concurso da escola também. Né, que daí a gente pôde administrar mais, porque daí eu dentro da escola, não no estado, na escola do município, trabalhando com educação física, a gente também consegue lá a partir do terceiro ano, trabalhar valências motoras relacionadas ao handebol, quer quicar a bola, quer fazer um passezinho com bola de borracha, e aí no próprio caçador você vai ensinando, né? Aí o 4º e 5º ano você já ensina o jogo, as regras, né? Então o que acontecia lá atrás não tinha isso, eles iam para o estado cru, sem saber o que era handebol. Você chegava lá, vamos jogar handebol? Tem jogos escolares. Professor, mas o que é isso? Vamos ensinar. E daí em abril, maio já eram os jogos, então era muito pouco tempo para você conseguir trabalhar uma equipe, eles não sabiam, eles nem entendiam. E aí quando eu entrei na escola, me ajudou, né? Dentro do currículo ali tem o esporte handebol, então você vai trabalhar com essas crianças, você vai ensinar. Então 4º e 5º ano já está jogando. Então quando eles vão para o estado, colégio estadual, eles já sabem, daí fica mais fácil você. E aí eles já vêm para o teu treino, eles já querem treinar, eles querem ir para jogos, eles querem ter essa vivência, né? Então uma coisa vai ajudando a outra e a gente vai construindo aos poucos, né? Vai conseguindo. Eu até ia destacar nessa questão de Mercedes, voltando, né? Ser uma cidade pequena, mas tem o privilégio, digamos assim, de todos os alunos estarem praticamente estudando juntos, né? Então a equipe dos jogos escolares é basicamente o mesmo time que vai jogar os jogos da juventude. Isso não acontece, por exemplo, aqui em Marechal Rondon com algumas modalidades, porque os atletas estão geralmente separados, né? 2, 3 em cada escola. Isso facilita muito, professora, porque são muitos bons resultados nos últimos anos, né? Tanto nos escolares como no juventude, né? Sim, para o ensino médio só tem uma escola, então sim facilita. Para o que é do 6º ao 9º ano, existem 2 escolas, uma na área rural e uma na área urbana. Daí sim acaba dividindo. Então nós iniciamos o projeto em 2014, quando a gente começou com o feminino novamente, lá no interior, com a escola lá de Três Irmãs. E deu bons frutos. Então quando você fala que ajuda sim. Então o exemplo de quando divide, a gente tem essas dificuldades, porque daí vai para jogos escolares, tanto é que a gente fez alguns acertos com os pais e transferiu na época umas meninas que moravam lá no interior para estudar no Leonildo para poder jogar as categorias realmente tudo junto. Facilita, só que em contrapartida nós temos menos pessoas do que uma cidade do Porto de Marechal Rondon, que se fizer trabalho nos distritos que são fortes, e estou percebendo agora que está iniciando um trabalho legal no handebol aqui também, com certeza vai ajudar. Só complementando, né, Ana, o Marlinho também pode falar um pouco mais do handebol masculino, ele com certeza conhece personagens marcantes do handebol aqui de Marechal Rondon, caso do Gleison, do Nonucho, do Spock, né? São referências para você também, Marlinho? Você tem um contato próximo com eles para tentar sempre agregar um pouco mais? Na época, assim, eu aprendi um pouquinho mais na faculdade, né? O professor Aristides, que trabalhava lá, ele me passou o material teórico, né? E o professor também, Spock, da faculdade também. O Gleison, quando eu estava na época, né, mais novo, eu peguei o Marcelo, então era mais do futsal, eu só acompanhava, né, de longe o Gleison. Mas ele também, né, tipo, quando a gente precisava de alguma coisa, ele falou, pode pedir que a gente está à disposição, né? O Nuxo acabou entrando depois que o Gleison deu uma saída. Então, assim, a gente vai aprendendo, né, nessa situação, jogos, e vai pegando, né, que nem a questão da juventude.
para nós é praticamente a mesma equipe, né? Só que eu falo assim, você vai pegar um município grande, às vezes eles não trabalham, digamos, a base, né? Porque nós temos bastante problema na base lá. Não é que eles são bons, não. Tem meninos lá que são bem crus, que eles vão demorar 2, 3, 4 anos para melhorar. Mas ele vai chegar nessa fase da categoria B, da categoria A, né? E até lá ele vai evoluir. Então, assim, se você não trabalhar lá atrás, aquela criança, ela não adianta você chegar, vamos montar um time, vamos jogar. Né? Então, tanto é que assim, hoje na categoria A, se tu pegar um menino de 15 anos ou 14, 15 anos e levar ele para o handebol, não vai adiantar. Tem que começar cedo. Tem que começar lá de pequeno, porque ele não vai conseguir jogar. Ele vai estar no grupo, ele vai tentar entender, mas ele vai ser bem, né, bem, digamos assim, bem limitado, né, para jogar. Então o handebol tem que começar trabalhando mesmo a base, senão... E como é que funcionam os treinamentos? Quantas vezes por semana? Como é que funciona o projeto lá? Por exemplo, vocês abrem inscrições no começo do ano ou a qualquer momento, se alguém tiver interesse, algum estudante de lá, ele pode passar a treinar o handebol? Como é que funciona isso, professora? Então, conforme o Marlon falou, historicamente lá em Mercedes, como nós temos um município pequeno, nós temos um ginásio municipal e temos 2 dentro das escolas. Durante o dia, os ginásios das escolas são para as aulas de educação física. Então, o handebol, ele trabalha terça, quinta e sábados, né? E as crianças se matriculam no início do ano, mas a qualquer momento estão abertas, eles podem vir, podem participar, né? E a gente tem uma dificuldade para manter uma equipe adulta na nossa cidade. Então, se vocês olharem os nossos resultados, ao longo dos últimos anos, 10 anos, tanto no masculino como no feminino, todo ano a gente está conquistando medalhas, ou um ou outro, sempre estamos no topo. Mas quando chega a partir dos 17 anos, eles vão para o mercado de trabalho, ou vão fazer faculdade fora da cidade. Então, a gente não consegue a equipe adulta por conta disso. Ali não tem muito a questão do emprego ainda para esse ramo do pessoal que vai fazer faculdade. Então, a gente acaba não conseguindo. Mas, sim, uma outra questão que talvez diferencia é que as nossas crianças, embora a tecnologia às vezes acaba tirando, mas nem todas, eles brincam bastante sozinhos. Para vocês terem uma ideia, o ginásio de esportes lá em Mercedes, ele não fecha, ele está sempre aberto, mesmo no final de semana, e ninguém estraga, porque as pessoas têm que aprender que aquilo é delas. Então eles vão sozinhos também brincar, eles aprendem sozinhos, eles brincam na praça. Então, sob coordenação do professor Marlon e eu, terça, quinta e sábado. E quando está próximo dos eventos, a gente acelera um pouquinho, treina no domingo, faz algumas coisas que isso aí fica segredo de casa. Mas é essa luta, né, professor Marcos? Tem a chave do ginásio, né? Não, eu domingo não vou. Só se precisar, mas senão é terça, quinta e sábado. Eu falo assim, tu tem que ter comprometimento. Terça, quinta e sábado tá bom. Né? Ele precisa fazer também, tipo, ter algo livre, fazer outra coisa, as tarefas e tudo mais. Eu não sou de sobrecarregar, senão já vai voltar ao rendimento. Né? Daí todo dia treino é rendimento, né? Aí não é o nosso foco maior. Claro, se alguém se destacar, a gente, né, vai encaminhar e quer seguir, a gente dá esse segmento aí. Mas os meus é terça, quinta e sábado. Você gosta, não falta nesses dias que você tá bom. Às vezes vem os pessoal lá em casa sábado, domingo, professor, presta umas bolas, nós vamos lá no ginásio, daí você, né? Aí eles vão lá, brincam. Ainda mais quando é véspera de jogos, aí as crianças ficam tudo empolgadas, pegam bola, vão lá, brincam. O professor falou, ginásio aberto, as crianças sempre cuidaram, né? A partir do momento que deu alguma coisa que estragar lá, vai ter que ser obrigado a fechar o ginásio, né? Mas é tranquilo nessa parte, sim. Marlon, só me permite, não é só o handebol que usa o ginásio, tá? As outras modalidades, o ginásio é aberto para a comunidade também. E criança gosta de competir, né, Marlinha? Treinar chega um momento que talvez fique um pouco cansativo. E isso o Mercedes tem muito, né? Tem, além de jogos escolares, jogos da juventude, desculpa, tem também Copa Oeste, né? Então, são categorias desde lá do Sub-8 que praticamente toda semana tem alguma competição. Dá aquela motivada pro aluno ir treinar pensando no jogo de sábado, né, professora? Com certeza. A Copa Oeste, nós professores nos reunimos, o Marlon da parte masculina e nós do feminino,
Então, hoje no feminino são 12 cidades que participam das categorias do 8 ao 14 anos, né? Então, tem competições realmente, praticamente quase todos os finais de semana, poucos que falham, que eles não estão competindo. E isso realmente motiva para que eles se mantenham ativos e que continue sendo uma referência. Embora, já que nós estamos falando do handball, e o handball na região está crescendo bastante, que nem eu falei, Marechal Cândido Rondon com um projeto grande, agora bastante atletas, coordenado pelo professor Gleison. Santa Helena, uma referência, trouxe 2 professores que fizeram um trabalho bonito em Paranaguá, estão iniciando um trabalho bonito lá. Cascavel, na base, antigamente até os 17 anos era só meninas, a elite do handball era chamada para ficar lá, era rendimento igual o professor Marlon fala, agora tem um trabalho bacana lá. Com certeza vocês vão ouvir muito que o handball da região oeste já é destaque a nível estadual, mas vai crescer ainda mais. E se vocês me permitirem, em termos de quantidade de atletas, em termos de quantidade, qualidade, é claro que a gente também tem que saber que existem equipes aí que também são boas, mas em termos de quantidade de atletas, somando o masculino e o feminino, nós poderíamos dizer que Mercedes é a capital regional do oeste do handebol. Em termos de quantidade, capital do oeste do handebol. Muito interessante, né? E alguns deles se destacando também, né, Marlinho, Catarina, a nível estadual, e entrando no programa, né, do Geração Olímpica, que é uma bolsa atleta, digamos assim, que dá essa motivada a mais, né? Dá esse ânimo a mais para essa garotada. Eu queria saber a importância desse valor, mesmo que não seja algo tão elevado assim, mas com certeza motiva e faz o aluno a se dedicar cada vez mais nos treinos, né? Não, esse programa ele ajuda com certeza, até porque ajuda o atleta a comprar o seu tênis, né, que o tênis no handebol já é um pouquinho mais caro, e motiva a continuar treinando, né? Eu até então esse ano dos masculinos não teve ninguém contemplado, a gente está aguardando a segunda chamada, a professora teve algumas meninas, ela também foi contemplada, né? O ano passado eu fui, teve aquele ano que a gente teve, se eu não me engano, 22 atletas contemplados, então foi bastante, foi um ano que, né, foi o maior de todos. Em todo ano tem, né? Então assim, isso acaba motivando eles, aqueles que ganham, os outros para ganhar, né? Voltando lá o assunto anterior, em relação às competições, tem bastante competição. Até eu tenho um pai de um atleta que ele traz o filho sempre para treinar, ele falou, Marlon, quando era na minha época, nós não tinha tanta competição. Era só escolar e juventude. Hoje ele está jogando tudo, né? Tem a copinha, que a gente chama no masculino, sub-12, sub-14, que é a iniciação. Às vezes, se tem equipes que têm até 10 anos, a gente leva para fazer em forma de amistoso, antes do jogo, eles já vão vivenciando. Está acontecendo a Copa Oeste, de handebol sub-17, né? Que é o mesmo regulamento do juventude, que pode ter 2 sub-18. Né? Então, assim, o Paranaense sub-18 nós não entramos, né? Acabei optando por não entrar, porque senão é muita competição, né? Acabamos focando mais nos maiores juventude, escolar e Copa Oeste. Mas o que acontece? Não entramos, mas depois os meninos foram todos chamados para jogar para outras equipes. Isso eu ia destacar, né? Eu tenho 6 meninos jogando para Arapongas e 2 para Maringá. E o Arapongas está em primeiro no grupo dele e Maringá está em primeiro no grupo dele. Então, os meninos estão ajudando. Até falei assim, brinquei assim, falei, se Arapongas for para a final e Maringá for para a final, eu quero lá assistir esse jogo, né? Porque os meus meninos vão estar todos lá. Então, a gente brincou nessa situação. Senão fica muito corrido, né? É viagem todo final de semana, que a gente estava nos escolares, estava esse final de semana no Juventude, agora de quinta a domingo vamos para Macro em Corbélia, né? Depois já volta da Macro, já se prepara para as finais de Juventude, que vai ser aqui também, né? 24 e 25, e aí é uma competição atrás da outra, então corrido, né? E ainda mais vai vir uma menininha agora, então tem que dar um pouquinho mais de atenção, né? Não dá para deixar só sob responsabilidade da mãe, né? Tem que ajudar, né? Senão... Quando você falou sobre esse programa do governo, talvez quem vai ouvir, mas o que se trata? Então, é o programa Geração Olímpica, promovido pelo governo do Paraná, em parceria com a COPEL, onde os atletas do Paraná como um todo se inscrevem para participar. Ele é dividido por categorias. O escolar ganha 250, depois vai aumentando para 500 e vai aumentando a nível, quem compete a nível internacional, até 5 mil por mês. Então, nós em Mercedes, que o Marlon falou, a gente, todo ano, ele sempre tem alunos participando. Realmente é um diferencial, porque faz com que as crianças se motivam e aqueles que estão iniciando querem continuar para um dia poder ganhar.
Então lá em Mercedes é R$250 que eles ganham por 6 meses. É claro que não é bem assim se inscrever e ganhar. Você tem que provar através de súmulas, através de inscrições e através de resultados. Se você não tem resultado, né? Fica é mais claro difícil. Que nem o Marlon esse ano não foi contemplado ainda, mas a gente acredita que os atletas deles também mereciam, porque eles têm uma história bonita. Eu acredito que na segunda chamada eles também possam ser contemplados. Um outro destaque é que o handebol a nível de Brasil, como eu falei que ele vem se destacando, o Brasil tem o maior projeto da América do mini handebol. Começa de 5 a 10 anos. Então a Confederação Brasileira de Handebol criou um projeto e certificou os municípios que trabalham. Isso é uma chancela, né? Então nós temos essa certificação. A gente precisou provar através também de fotos e de projetos que a gente estava participando. Qual é o benefício de ter isso da Confederação? Sempre tem alguém de olho. Porque o handebol na Europa, eu tenho um filho que jogou futsal na Europa, hoje está no futsal de Santa Helena, o salário relacionado na Europa do handebol é muito superior ao futsal. Infelizmente o futsal ainda não é um esporte olímpico, então lá na Europa ganha menos. Então um atleta do Brasil sair para jogar na Europa é um destaque. Então o Marlon já teve atleta que jogou em Londrina, São Paulo. Nós temos uma atleta hoje, uma goleira, sub-14 jogando no Pinheiros. A Camila, né? A Camila Viden. O Pinheiros está para o esporte olímpico, é o maior clube do mundo em termos de modalidades olímpicas e é o maior da América no handebol. Então ter um atleta lá, para nós dois que trabalhamos com a modalidade, é bastante orgulho. Nós temos também, o Marlon teve atleta na seletiva do masculino, nós também temos a goleira que está na seleção do Paraná. Eu acredito que o povo está olhando com bons olhos para a nossa cidade, e vocês que do presente que estão nos oportunizando, é uma alegria. E aproveitando esse gancho, né, no passado eu tive a oportunidade de trabalhar na cobertura do Campeonato Paranaense Sub-16, o Cadete, em Toledo. O Marlinho emprestou alguns meninos para Arapongas, a professora Catarina estava lá com o time feminino de Mercedes, e naquele evento, na final, o Raniel Langaro, que é um dos destaques da seleção brasileira, Jogos Olímpicos, e hoje atua no Barcelona, né, professor, pode confirmar? Uhum. Ele chegou no ginásio, ficou mais de 1 hora tirando foto e dando autógrafo, a gurizada não saía de perto dele. Isso mostra que o estado do Paraná, ele é do Paraná, né? Ele é aqui, de Iporã. Jogou em Francisco Alves, né? Que é uma cidade também forte, né, no handebol. Isso mostra, né, que talentos de cidades pequenas do interior, do oeste do Paraná, podem sim, né, se tornarem grandes referências, não apenas a nível estadual, mas também internacional, né? Muito legal isso, né? Sim, e é bacana você observar que, por exemplo, nós temos a atleta Anne Lore, lá de Mercedes, uma carreteira muito conhecida, fez uma linda história no handebol. Agora, essa semana, ela viaja para São Paulo participar do campeonato 50 a mais a nível de Brasil. Uhum. Então é isso. E o Daniel, ele também, o Raniel, ele tem um irmão dele. Agora, esse final de semana, teve um campeonato lá no Corinthians, lá em São Paulo, e os dois estavam jogando, um jogando para o Brasil, né, e o outro jogando lá para a Europa. Então, tem uma matéria até sobre isso, muito bacana. Com tanto talento assim, dá para pensar em seleção brasileira, Marlon? A gente sempre fala assim, eu sempre falo assim, a gente sempre tinha um sonho lá de ser atleta lá atrás, né? E aí eu acabei machucando meu joelho, o Gustavo sabe disso, né? Tivemos que interromper essa nossa vontade de ser atleta. Eu falei assim, então você treinador, quem sabe um sonho de um atleta a gente consegue realizar. Eu sempre coloco na cabeça dos meninos, se vocês querem, vocês têm que fazer por merecer. Né? Às vezes a porta vai abrir uma vez ali para você tem que estar preparado. Né? A gente, com certeza, se for para acontecer, vai acontecer. De repente tem um atleta numa seleção, né? Primeiro, claro, paranaense, depois, né, brasileira, que nem o próprio regulamento dos jogos escolares, ele, na categoria A de 15 a 17 anos, a equipe que for campeã do estado, que vai representar o Paraná no brasileiro, agora está aberto para o técnico montar a seleção do estado. Então, vamos supor, se a minha equipe não chegar lá na fase final ou não ficar campeã, né, de repente, se tiver um atleta que destaque, se ele for do agrado do professor, ele vai representar o Paraná. Então, assim, abriu essa possibilidade e os meninos se motivam, né? Sim. E a gente tem atletas ali que realmente são focados, são dedicados, né? Então, tudo uma questão, às vezes, de oportunidade, né? A gente que, claro, vai trabalhar, que nem o professor falou, colocou uma menina lá no Pinheiros,
No Pinheiros, para tu entrar lá, ele seleciona do país inteiro, é uma seleção. Né? Então, assim, já é difícil. E aí do Pinheiros, se tu se destacar no Pinheiros, for bem, é a Europa. O próximo passo é a Europa e aí seguir a carreira profissional. Então, é essa sequência aí. Tem que estar treinando, tem que estar preparado, né? É claro que alguns jogam por gostar, por lazer, não querem essa situação, mas tem outros que se dedicam, né? Estão lá. E às vezes uns até falam assim, eu tenho um lá que não tem a estatura, né? Mas a gente vê quantos exemplos que tem no esporte que às vezes você não precisa ter estatura para jogar. Né? Tem que ter qualidade. E tem uns lá que realmente que tem qualidade, vão, né, se dedicando, vão treinando. Só que eu falo para eles, não adianta você ter sua qualidade dentro da quadra. Tu tem que pelo menos fazer o básico, o principal que é na escola. Senão, vai chegar uma hora que tu vai precisar e tu não vai dar sequência. Uma das coisas que a gente vem falando com tanta alegria dos nossos atletas, que nós estamos esquecendo de duas questões. O projeto dá certo lá em Mercedes, porque primeiro o poder público acredita. Se não tiver apoio do poder público, a gente tem nossas dificuldades. A família, nosso grupo, nós temos grupo dos atletas, dos pais. Antigamente tudo era reunião, né? Chamava presencial, hoje é online. O pai já dá ok, o pai está sabendo. E o terceiro são as empresas da nossa cidade. As empresas apoiam não só o handebol, as outras modalidades também. Então isso tem feito a diferença. E a escola, se os seus diretores, os professores não estiverem conectados, se o professor não entender, porque nós acreditamos que nós estamos contribuindo com a formação. Se nós pegarmos um pilar, claro que hoje tem cadeira que se sustenta só com duas, a pessoa da área aí vai dizer assim, professor, não precisa ser 4 pés, 2 segura, mas a gente faz uma metáfora assim, que são 4 pilares que ajudam na formação das crianças. Começa na família, vai para a escola, a questão espiritual, uma religião, a gente acha que é importante eles terem essa questão, e a questão do esporte. Então, são os 4 pilares que sustentam, e lá em Mercedes, não só o handebol, como as outras modalidades também, estão muito fortes. Então, eu quero aproveitar esse agradecimento ao Poder Público, ao nosso secretário Ike, ao Valdecir, ao prefeito, e a todos que, de uma forma ou de outra, nos ajudam. Podia citar o nome das empresas aqui, mas a gente também não quer cometer falhas, como o Marlon também tem bastante, eu tenho bastante. E vocês da imprensa, né? Se não fosse vocês, muito obrigada, é um espaço bonito. O presidente Ana ter aberto para o handebol, pode ter certeza que ele vai crescer ainda mais. Maravilha, hein, Gustavo? Legal, muito bacana, né? E agora, aproveitando para acrescentar, a curto prazo, esta semana, disputa da fase macro-regional dos Jogos Escolares, Mercedes representado com as 4 equipes, né, Marlinho? Domínio regional absoluto. Como é que está a preparação e a expectativa aí para chegar lá em Corbélia e trazer, quem sabe, uma classificação para a fase estadual, né? A expectativa está boa, né? A gente conseguiu as 4 categorias possíveis, né? A gente levou a professora com A e com B feminino, eu com A e com B masculino. Quinta a domingo lá em Corbélia, são 5 equipes, né? E é onde as 2 melhores de cada passam para a fase final. E aí na fase final você se encontra com as 16, 18 melhores do estado, né? Então, assim, a expectativa é boa, né? Tentar, claro, vai dar o melhor. Se for para passar, a gente vai se preparar também para a fase final, né? Vamos em busca dessa classificação. A gente sabe que numa macro a gente vai estar enfrentando os campeões dos outros núcleos, então não tem equipe, digamos assim, fácil, né? Mas a gente está preparado, né? Vamos tentar lá dar o nosso melhor. Para quem sabe, de repente, nem das 2, que eu tenho 2 equipes, quem sabe uma pelo menos conseguir chegar na fase final. Esse é o nosso objetivo. E aí, terminando a fase final, 2 semanas depois já tem uma semifinal de juventude aqui em Marechal, né? No masculino, contra a Foz do Iguaçu. Promessa de um grande jogo aí, mas também o nosso objetivo que a gente traçou lá é tentar chegar à final. Mês de junho repleto, né, professora? Repleto. Bastante jogos, né? Então vamos para macro. Feminino, as equipes estão crescendo, mas vamos lá, vamos tentar buscar uma classificação para nível estadual. Terminando isso, retoma a Copa Oeste, Sub-17, retoma a copinha das categorias de base. O handebol nós como somos uma região agrícola, podemos fazer então uma comparação com a agricultura. Na agricultura, se você não plantar bem e não acompanhar, você não colhe. Nós, o handebol, trabalhamos mesmo assim,
foi a época de preparar, que era o treinamento, preparar, e agora nós estamos começando a fase da colheita. Algumas coisas, nem sempre o agricultor colhe 100%. E nós também estamos tão acostumados a ganhar, professor Marleu, quando a gente perde, a gente fica triste. Mas nós temos que saber que as outras equipes também estão lutando, elas também têm seus méritos. E é que nem o meu Inter, tá perdendo muito, mas pula essa parte. O Inter do Marlinha também. Tá fácil. Então a gente sabe que as equipes da região, quando jogam contra a Mercedes, é uma luta maior, porque a gente sempre quer ganhar de quem está no topo, né? E isso faz com que a gente tenha sempre mais responsabilidades. Muito bem, vai ter muito handball aí em 2023, que bacana. É um prazer recebê-los aqui, professores, né? Professora Catarina, professor Marlon. E Gustavo, mais uma modalidade aqui, a gente debater, saber um pouquinho mais das particularidades, em especial do nosso município vizinho aqui de Mercedes. Então, às vezes a gente está aqui falando de Marechal, mas também, claro, sempre abrindo espaço para os municípios da nossa região. É uma região muito frutífera, né? Complementando a fala da professora em termos esportivos, né? São várias modalidades que se destacam, alguns municípios com aquele esporte em si, como no caso está sendo Mercedes, mas também tem futsal muito forte lá, né? Marcos Vila, o Gauchinho, trabalha muito bem lá, o professor Marcelo com voleibol adulto também fazendo um trabalho bacana, então Mercedes está se destacando no esporte regional, assim como outros municípios também, que a gente vai ter a oportunidade, né, de trazer aqui para dar um destaque também, parabenizar pelo trabalho e desejar total sucesso aí, não apenas agora nesses próximos jogos e competições, mas nos próximos anos aí, para revelar cada vez mais talentos aí do handebol de Mercedes. Professora, fica aberto espaço aqui para suas considerações finais. Eu quero agradecer então a vocês primeiramente pelo espaço, agradecer os colegas de trabalho lá da Secretaria, das outras modalidades, nós temos judô forte, GR, futsal, ginástica rítmica, as colegas do trabalho, que são nossos alunos, as nossas secretárias, que estão lá limpando a quadra, lavando a roupa, então muita gratidão, nossa equipe administrativa, o prefeito. Os idosos. Os idosos, sim, né? É forte, os idosos, enfim, o esporte de Mercedes é forte. Muito obrigada. Mais uma vez, ter aberto o espaço para o handebol, para nós foi uma alegria e pode ter certeza que os colegas da profissão, da região, da modalidade estão felizes com isso. Professor. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Ana, pelo convite. É sempre bom vir falar um pouco aqui da nossa modalidade, né? A gente fica feliz com isso. Contente também por vocês terem olhado para nós, né? A gente fala assim, para trabalhar com handebol não é fácil, porque a nossa cultura é o futebol e é o futsal. Todo pai tem o sonho de o filho ser um jogador profissional de futebol ou de futsal. E aí depois ele vai vendo que não é aquilo mesmo, então daí ele acaba liberando. Então pode fazer mais uma modalidade. Então a gente tem que trabalhar. Eu mesmo quero que o meu filho seja um profissional no futebol, futsal. Mas se não for, vai ter que ajudar o pai no handebol, na marra. Tem 4 anos só o menino. Já está planejado. Estou planejando. E ele é canhoto com o pé, né? Igual o pai, mas com a mão ele é direito. Eu queria que fosse canhoto na mão também. Mas E é gremista. Puxou a mãe, nos últimos 4 anos o Inter não ajuda, né? Aí tá difícil de querer trazer ele de volta. Acho que o pai tá muito fora de casa trabalhando e aí não conseguiu. Não, foi pior que eu tava esses 2 dias, os últimos 2 dias ele dormiu no meu colo. Falei, a gente fica até sentido. Agora vai ficar 4 dias longe. Esposa para ganhar o nenê também, dia 16, se não antecipar. Então estamos nessa correria aí. Então, obrigado pelo convite aí. Que bacana. Nós vamos ficando por aqui. Siga as nossas redes sociais e fique por dentro do que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.